Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser Maria Madalena. Eu vou ter que ser honesto com vocês, está bem? Eu sei que este tema da Maria Madalena é um tema aliciante, mas também um tema muito polémico, sobretudo nos últimos anos. Alguém tem levantado o problema da função da Maria Madalena na vida de Jesus. Eu vou falar disso, óbvio, mas eu peguei neste tema da Maria Madalena para também falar dos livros que falam dessa relação com Jesus e que não estão nos 4 evangelhos da Bíblia. Então eu vou aproveitar para falar dos livros apócrifos, está bem? O que é isso na prática? A palavra apócrifo, desculpe, até quer dizer escondido. O São Jerónimo, quando reuniu os textos e traduziu do grego para o latim, e que vai dar origem à Vulgata, e que hoje é a Bíblia cristã, ele teve acesso a esses livros, mas ele não os vai considerar para fazer parte da Vulgata. E, portanto, vou aproveitar para falar dos dois temas, está bem? Da Maria Madalena com Jesus e do que é um livro apócrifo. Mas vamos ao tema da Maria Madalena. Afinal, quem é esta mulher? De uma coisa estamos seguros, ela foi muito importante na vida de Jesus. E basta olhar para os momentos em que ela aparece, ok? Ela está sempre nos 4 evangelhos, mas há um momento mais importante que é a ressurreição. É esta mulher que Jesus, nos 4 evangelhos, aparece vivo. Desculpem, é esta mulher que vai dizer aos apóstolos que o viu vivo, que ressuscitou, está bem? É esta mulher que está ao pé de Maria e João na cruz. E, portanto, nós temos que perceber porque é que ela está nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Mas existe um problema muito grave com o nome desta mulher. É que, ao longo da história, nós temos duas mulheres que têm um nome parecido, que é Maria Madalena e Maria de Magdala. E o problema é que, a determinada altura, fizemos a confusão e começámos a dizer que era a mesma mulher. E, na realidade, são duas mulheres diferentes, está bem? Hoje, quando nós vamos à Terra Santa, nós visitamos um espaço novo, lindíssimo, que é Magdala, e agora percebemos que o nome de uma delas, que é Maria de Magdala, que era dessa terra.
Mas a Maria Madalena não é a mesma que a Maria de Magdala. E é por causa deste nome de Madalena que nós sabemos que não é a mesma mulher, ou que são duas mulheres diferentes. Nós temos que entender isto na tradição judaica. A sociedade judaica, no tempo de Jesus, e ainda hoje, é uma sociedade patriarcal, ou seja, é o homem que manda. As mulheres nem sequer eram identificadas. Aliás, quando havia censos, as únicas pessoas que se recenseavam eram os homens. Aliás, até diz na Bíblia, Jesus multiplicou os pães e os peixes por 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. É sempre assim que aparece na Bíblia. Quantas foram as pessoas que saíram do Egito? Diz lá, 600.000 homens, tirando mulheres e crianças. É sempre assim que aparece. Então aqui temos um problema, que é, esta mulher aparece com o nome próprio. Por exemplo, nós temos Maria, mãe de Jesus. Nós não sabemos o nome dela, só sabemos que era Maria. Porque normalmente diziam Maria de Nazaré. As pessoas, quando havia as mulheres, para identificarem bem quem era, normalmente a terra onde nasceram. E também temos então a Maria de Magdala. Então, porquê é que aparece esta mulher que não tem referência a uma terra e é chamada de Maria Madalena? E na tradição judaica há uma razão para isso acontecer. Quando uma mulher era chamada pelo seu nome completo, é porque ela era muito importante. Das duas, uma, ou tinha muito dinheiro, ou então tinha sido casada com alguém muito importante, uma função muito importante, ou eventualmente até herdou uma herança bastante importante. E então acontece na Bíblia, sempre que há uma mulher que a gente chama pelo nome real, é porque ela tem uma função muito importante. É evidente que eu agora vou ter que vos falar uma espécie de uma teoria. Portanto, nós não temos a certeza como é que, na realidade, Jesus conheceu bem Maria Madalena. Mas pensemos, Jesus sai de Nazaré. Jesus era filho de um carpinteiro, pobre, não tinha dinheiro. E vai andar à volta do lago. Ele não tem casas. Depois, a determinada altura, aparecem os 12. Provavelmente vivia ali, dormia ali, descansava noutro sítio, na casa provavelmente também dos apóstolos. Mas o que é que começa a acontecer? Nós estamos a ver aqui um grupo de pessoas, muitas pessoas, aliás, na altura na Bíblia até fala em 72 discípulos, que se deslocam à volta do lago sem terem bens. Então o que é que tem que acontecer aqui? Tem que haver aqui uma logística de alguém que acreditou na mensagem de Jesus, apoiava Jesus e tinha dinheiro. E começa a patrocinar, digamos, todo este caminho e toda esta mensagem que Jesus começa a espalhar. E nós hoje pensamos que esta Maria Madalena era realmente uma pessoa com muito dinheiro e que se vai ligar a Jesus e vai, digamos, entre aspas, gastar o seu dinheiro para apoiar, a espalhar a mensagem de Jesus. É evidente que isto que eu estou a dizer, poderíamos dizer que é apenas uma hipótese, mas para ela ser chamada de Maria Madalena, seguramente não poderia ser, por exemplo, aquilo que é confundida com uma prostituta. Ou seja, se ela tinha dinheiro, ela não tinha nenhuma necessidade de se estar a sujeitar a esse tipo de vida para sobreviver. Portanto, agora começamos a perceber que há realmente esta mulher que é levada à frente de Jesus, em que lhe perguntam que foi apanhada a cometer um adultério, e Jesus diz a famosa frase: quem nunca cometeu um pecado, que lhe atire a primeira pedra, porque esse era o castigo social. E, na realidade, ninguém atirou nenhuma pedra, e nós começámos a pensar que esta terá sido a Maria Madalena. Mas não, esta é uma outra mulher. E é aqui que entram os livros apócrifos, ou seja, como é que nós conhecemos um bocadinho mais desta Maria Madalena? Através de alguns livros que chegaram até nós, que não fazem parte da Bíblia. Não vou agora discutir porquê. Portanto, o São Jerónimo, ele teve acesso a esses evangelhos, mas ele vai escolher o de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque, digamos, ele sentiu que fazia sentido para as comunidades
onde estes livros iam chegar. E, portanto, e obviamente que o critério principal do São Jerónimo era sentir que o que ali estava escrito era de inspiração divina. Esse era o critério principal. E ele vai pôr esses evangelhos de lado. Mas nós temos hoje o Evangelho de São Pedro, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé, e existe até uma teoria que haveria o Evangelho da Madalena, só para vermos já a importância, e portanto, é nesses livros apócrifos que nós temos algumas descrições deste relacionamento entre Maria Madalena e Jesus. A situação mais complicada surge na realidade num desses livros apócrifos em que aborda claramente uma relação entre Jesus e Madalena. Atenção, nós estamos a falar propriamente de uma relação amorosa, não é disso que se trata. Trata-se que Jesus tratava de uma maneira especial e o Evangelho refere que São Pedro começa a ficar com ciúmes. Está bem? Está nesse livro apócrifo. Na realidade, Jesus percebe, provavelmente esta mulher o entendia muito mais rapidamente. Agora, nós temos que entender que estávamos numa sociedade governada por homens. Jesus, apesar de ter sido inovador, em incluir mulheres à volta dele para andarem com ele, ok? Naturalmente que depois a Igreja se vai fundamentar também nesta sociedade patriarcal e, a função das mulheres não vai ser assim tão importante. Agora, é importante percebermos isto, ok? Não foi por opção da Igreja que isso aconteceu. A Igreja, no fundo, adaptou-se à sociedade da época. Os romanos também viviam assim. Portanto, e quase todas as sociedades ali à volta eram sociedades patriarcais, em que o homem é que mandava. E é importante dizer que nos primeiros séculos da Igreja, esta Maria Madalena ela vai ter um papel importante na reflexão dos doutores da Igreja. Okay? O Santo Agostinho fala dela. Agora, acontece um problema que é com Gregório Magno. Ele, na realidade, edita um texto em que, pela primeira vez, ele mistura as duas mulheres e põe a Maria Madalena na posição de Maria de Magdala. E aqui nasce a confusão. E a partir de Gregório Magno, nós nunca mais vamos separar estas duas mulheres, está bem? E começou a haver esse erro histórico de que Maria de Madalena era a Maria de Magdala, aquela mulher a quem Jesus expulsou os espíritos impuros, está bem? É uma passagem que está num dos Evangelhos. E nós vamos chegar até ao século XX, e só no século XX é que vamos voltar a debruçar-nos sobre este tema e começarmos a perceber que são duas mulheres diferentes. E aqui aparece um bocadinho a teoria da conspiração, vou falar mesmo assim, que é, há muita gente que acredita que esta junção destas duas mulheres foi de propósito feito pela Igreja, ou porque quem comandava a Igreja. Eu já expliquei isso antes, mas é assim, na realidade, o papel da mulher na Igreja nunca se desenvolveu ao mesmo nível que o homem. Portanto, nós não temos mulheres padres, as mulheres não podem ser nem padres, nem bispos, muito menos papa. É-lhes dado um papel, digamos, de base na Igreja. Reparem que hoje em dia a maior parte das catequistas, também há homens catequistas, mas a maior parte delas são mulheres. Há um papel muito escondido, às vezes no arranjo da Igreja, na parte do serviço, do coro e por aí fora. Mas na realidade, eu penso que isso não foi propriamente intencional, ou seja, foi fruto da sociedade em que vivemos. E hoje isso é polémico, porquê? Porque ainda hoje as mulheres estão a lutar pelo seu espaço. A gente que não pense que, apesar de, ao nível das leis, temos os mesmos direitos e deveres, mas na realidade a mulher ainda não tem as mesmas oportunidades que o homem, quer ao nível do emprego, quer ao nível social. E estou a falar disto porque, obviamente, atualmente saiu um romance de um senhor chamado Dan Brown, que se chama O Código da Vinci, e que, nesse romance, para além de outras coisas, ele ataca um bocadinho a Igreja, porque fez de propósito para esconder esta imagem de Maria Madalena, para que os cristãos não a seguissem
como exemplo e modelo de santidade, por várias razões. Eu entendo que há ali uma certa maldade nesse senhor, até só para dar um exemplo. Por exemplo, em Portugal, nós temos 16 paróquias, são paróquias dedicadas a Maria Madalena. Portanto, não é assim tão esquisito, está bem? Aqui a questão é que, digamos, ele tentou transmitir uma mensagem pensando logo de base em falar mal da Igreja. E, obviamente, as coisas depois... não sei se ele melhorou esta opção, esta ideia de ver bem a Maria Madalena, mas a verdade, e sou honesto, é que nos obrigou a ir investigar, a ir à história e perceber melhor quem é esta Maria Madalena. Agora, o curioso é que no meio de todas estas historinhas que eu estou a contar, é que o facto desta polémica sobre a Maria Madalena trouxe ao de cima estes livros apócrifos. Ou seja, as pessoas as pessoas de repente sabiam que há mais evangelhos para além dos que estão na Bíblia. E até pensavam que estavam escondidos, fechados a 7 chaves. Não. Eles estão em algumas bibliotecas, é só as pessoas perguntarem se eles estão lá e podem nos ler e consultar e apreciar, digamos, esses evangelhos. Muito importante esta discussão sobre a Maria Madalena hoje, para nos chamar a atenção de que existem livros que falam de Jesus que não estão na Bíblia, no livro que normalmente nós abrimos para falar de Jesus. E isso, meus amigos, isso hoje é muito importante. Nós não podemos pôr de lado qualquer texto, qualquer fonte, qualquer documento que nos ajude a interpretar melhor Jesus, está bem? Lembrem-se que a Bíblia judaica, já falei num outro vídeo, tem os deuterocanónicos, livros que foram lá colocados para ajudar a interpretar. E hoje nós podemos usar esses livros para ajudar a interpretar melhor a figura de Jesus e a sua mensagem. Isso é muito bom. E como viram, não vos enganei, está bem? A ideia era falar da Maria Madalena e falar também destes livros apócrifos, está bom? Hoje em dia, quando se faz um estudo muito aprofundado da Bíblia, uma das coisas que nós procuramos mais é, obviamente a Bíblia nós já conhecemos, mas procurar outras fontes, outros documentos ou locais que falam na Bíblia e que, digamos, comprovam a sua veracidade. E depois esta figura da Maria Madalena é uma coisa muito engraçada. Nos 4 evangelhos é ela que Jesus aparece pela primeira vez e é ela que vai anunciar aos apóstolos que ele está vivo. E, meus amigos, reparem, é aqui que se baseia o cristianismo e é aqui que se baseia a nossa fé e, no fundo, também é daqui que nasce a Igreja. Está bem? É nesta fé da ressurreição. E esta mulher foi a primeira a fazê-lo. E pronto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Daqui a uma semana cá nos encontraremos outra vez. E, olha, não se esqueçam de subscrever aqui o canal do YouTube, de tocar no sino das notificações, de pôr um likezinho e relembrar-vos que nós não estamos só aqui no canal do YouTube, temos também uma página do Facebook, temos também um Twitter, portanto estamos nas redes sociais e em força, e o nome é sempre o mesmo, Dantas pelo Mundo. No caso do Twitter, #Dantas pelo Mundo. Está bem? Espero que tenham gostado e cá nos vemos para a semana. Tudo de bom para vocês.